Olá, aqui é Oliveiros. Muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui novamente no Oliver Talks, hoje para falar a respeito de um texto, uma história sufi contada pelo Osho, chamada Quase Morto de Sede. Então, para quem não sabe, vou dar uma pequena introdução. Os sufis, eles são um certo secto dentro do Islã e que eles são um pouco mais ligados à expressão artística, poética, na sua expressão religiosa, vamos assim dizer. Né? Sufi vem do nome de suf, que é uma roupa, que é uma roupa de lã, tipo um manto. Só usa essa roupa, assim. São seres muito simples, assim, geralmente muito simples, na sua origem, pelo menos. Né? Então, o texto, vamos voltar para o texto. Quase morto de sede. Então, certa vez, perguntaram a Shibli, um mestre sufi: Mestre, como você iniciou o seu caminho? Quem lhe indicou o caminho pela primeira vez? Aí ele responde: Meu primeiro mestre foi um cão. Como? Sim, um cão. Eu estava observando um cão sedento à beira de um lago. Quando ele se aproximava da água, via a própria imagem, rosnava e recuava. Assim ele ficou durante muito tempo, até que a sede era tanta, mas tanta, que ele se jogou para dentro do lago. A imagem desapareceu e o cão teve toda a água que precisava. Naquele mesmo instante, percebi que a barreira entre mim e o que eu mais buscava, do que eu mais procurava, era eu mesmo. Então essa história, ela pode servir assim, para a gente refletir qual é a barreira que impede você de alcançar os teus sonhos, os teus desejos, os teus objetivos. Né? Então vamos pensar novamente, né? O primeiro mestre foi um cão. Porque às vezes as pessoas procuram um mestre na figura de uma pessoa, de um ser, assim. Não pense que pode ser qualquer ser, como uma árvore, uma pedra, o sol, né? A terra pode ser um mestre. Então o mestre, esse papel de mestre, pode vir por vários seres, assim, de várias formas. Então, neste caso, para Shibli, foi um cão. Né? Quem ia imaginar que um cão ia ser o primeiro mestre de um mestre famoso, né? Um mestre muito conhecido. Então, revê, então, como é que foi a história. Ele chega, ele estava observando na beira de um lago, estava lá sentadinho. Ele podia estar meditando, rezando, mas questionando assim, o que estava impedindo ele no caminho dele, o que faltava para ele alcançar Deus, para ele alcançar a sabedoria, a iluminação. E aí ele está lá na beira de um lago, de repente ele observa um cão. Esse cão chegava perto do lago, aí voltava rosnando porque via aquele reflexo na água. Aí novamente ele ia novamente para a beira do lago, que ele estava morrendo de sede, voltava. E aí ficou pensando assim, o que será que aquele cão está querendo? Né? Então ficou imaginando, né? A sede do cão e tal. Até que o cão, ele percebeu que o cão estava com tanta sede, que ele se jogou para dentro d'água. Bebeu, se saciou, ficou feliz, né? E aí ele ficou pensando, né? Que essa imagem, então, que o cão tinha quando ele chegava perto da água, era o que afastava ele. Então eu penso assim que o que nos afasta do nosso maior desejo, que de repente pode ser alcançar uma determinada posição social, que seja, mas no meu caso, por exemplo, ficarei pensando o que mais me impede de alcançar a sabedoria, de alcançar a iluminação, o estado de êxtase, de conexão com o divino, senão a imagem
que eu tenho de mim mesmo, senão os meus próprios medos, né? Meus traumas, a minha interpretação e a visão de mundo. Então fica para a gente pensar a respeito disso, né? Com essa história de Shibli. Ok? Então mais uma vez eu vou contar a história para vocês, né? Então, certa vez perguntaram a Shibli, um mestre Sufi: mestre, como você iniciou o seu caminho? Quem indicou o caminho pela primeira vez? Aí ele responde: meu primeiro mestre foi um cão. Aí o outro: como? Aí ele responde: eu estava observando um cão sedento à beira de um lago. Quando ele se aproximava da água, ele via sua própria imagem, aí rosnava e recuava. Assim ele ficou por muito tempo, até que a sede era tanta que ele se jogou para dentro do lago. A imagem desapareceu e o cão teve toda a água que ele precisava. Naquele mesmo instante, percebi que a barreira entre mim e o que mais buscava era eu mesmo. Então a gente pode novamente pensar, né? Quem é esse eu que tem que desaparecer? Uma boa história para todos vocês. Se gostou, deixe seu like, comente, por favor, compartilhe se desejar. Muito obrigado e até uma próxima.